Olá! Por diversas vezes nos últimos anos eu tenho me referido à importância das redes sociais e à democratização do direito de opinião que através delas pôde acontecer no Brasil. Antes delas, o monopólio da opinião ficava com os formadores de opinião nos grandes veículos de comunicação. Fazer a opinião pública era a matéria deles, era a atribuição deles. Eram eles que respondiam pela formação da opinião. Imaginem o poder que isso representava. Quando as redes sociais abriram o direito de opinião, democratizaram, abrindo a qualquer pessoa que tivesse acesso à internet, houve um abalo sísmico que foi crescendo, produzindo consequências. E a reação era inevitável. Onde há democratização, as mentes totalitárias imediatamente reagem. Porque para a esquerda, democracia é aquilo que acontece quando eles mandam. Quando eles deixam de mandar, é preciso reagir em nome da democracia. Mas no caso das redes sociais, eles estão exatamente atacando ali onde houve efetivamente democratização. Doeu, claro que doeu. Doeu. Foram as redes sociais que permitiram a organização da opinião pública, o convencimento da opinião pública sobre a indispensabilidade de promover a ação política que, junto com o crime de responsabilidade praticado pela Presidente da República, iria fazer com que o Congresso Nacional se curvasse à pressão da sociedade e promovesse o impeachment da Presidente. Foi isso. Imaginem o quanto isto desagradou a ideologia dominante nos grandes meios de comunicação, no meio acadêmico. Tudo isso graças à humildade de uma página no Facebook, do Twitter, de um videozinho no YouTube. Democracia assim, a baixo custo, low cost. Imediatamente agora veio a campanha contra. Só para não deixar passar, me ocorre, por exemplo, que foi graças às redes sociais que a ideologia de gênero não entrou transversalmente, como dizem os pedagogos, nos currículos escolares do país inteiro. Foi a mobilização da opinião pública que fez com que chegasse às autoridades a pressão e ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas e às Câmaras de Vereadores. A sociedade brasileira está dizendo não para isso, cavalheiros. E, mais uma vez, a reação, como no caso do Queer Museu aqui em Porto Alegre, foram as redes sociais que fecharam aquela porcaria. E houve uma reação dos comunicadores, mas o que é isso? O que estão fazendo? Essas pessoas não nos ouvem mais? Não nos respeitam a nossa orientação? Vejam a perda de poder, né? Tudo isso aconteceu embaixo dos nossos olhos. É óbvio que teria que haver uma reação. Então começou sistematicamente aquela campanha contra as fake news nas redes sociais, para desqualificá-las. Não são confiáveis. Claro que tem notícia falsa. E com discernimento, uma ligeira pesquisada, qualquer idiota consegue distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Muito mais grave do que uma notícia falsa, que não deve haver. Isso é coisa de gente irresponsável, não se faz isso, não se reproduz mentira. Mas muito mais grave do que a notícia falsa é a notícia verdadeira a respeito de um fato, em torno da qual se tece uma análise, se faz uma análise que se afasta do fato para atender à opinião política e ideológica, à posição pessoal do analista. Isso é grave. Isso é muito mais grave. Porque o fato é fato. A notícia é notícia. O problema é o que se faz com essa notícia. E é esta capacidade de análise que precisa ser democratizada e está sendo democratizada através das redes sociais. Foi isso que acabou. A história de dar notícia e depois, ao comentar a notícia, fazer dela o que bem se entende. Esta prerrogativa, esta hegemonia, acabou na universidade também.
E para quem sabe procurar, há nas redes sociais especialistas, gente altamente qualificada, muitos dos quais oriundos do curso de filosofia online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, que é o maior e o principal responsável por essa transformação e esta modificação na mentalidade da sociedade brasileira. Trabalho magnífico do professor Olavo. De quem se diz, o Olavo tem razão. Muito bons os seus alunos, bom trabalho estão fazendo e bom serviço prestando ao Brasil. É claro que a reação veio. Aí começaram a desqualificar as redes sociais, reduzir a exibição dos melhores analistas, diminuir o número de exibições dos seus conteúdos, fechando páginas do Facebook, no Twitter. E agora a coisa atingiu ao auge, fechando a página do professor Olavo de Carvalho por 30 dias. Dele e da dona Roxane. Que vergonha! Mas que vergonha! Que falta de noção de limites. Pensam que não percebemos o que estão fazendo há 2 meses da eleição, de uma eleição presidencial? Isto é mente totalitária, agindo contra a democratização e contra a democracia, contra o fluir das ideias. Está visível o que está acontecendo e isto fica como um desafio para cada um de nós. Há um confronto que vai exigir de nós, então, mais trabalho, mais produção, mais análise, multiplicação de conteúdos, porque estamos vivendo um período eleitoral em que decisões importantes serão tomadas. Quero deixar aqui minha solidariedade ao professor Olavo, à família dele. Que Deus os abençoe. Meu nome é Percival Pugina e eu quero o meu país de volta.